Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião e hoje nós vamos falar sobre globalização religiosa e o destaque que o Brasil vem ocupando neste cenário. Eu converso com Cristina Maria de Castro, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de São Carlos. Bem-vinda ao Religar, Cristina, prazer recebê-la. Muito obrigada, Flávio, estou muito feliz com o convite, vai ser um prazer conversar com você. Certamente. Você que acompanha o nosso programa, quer acessar o Religar de qualquer lugar e a qualquer momento, quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas? Então procure por Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Cristina, qual é o papel do Brasil nesse contexto aí de globalização religiosa? Nós temos um papel de destaque, é isso? Sim, o Brasil é uma superpotência da exportação e da importação religiosas no mundo hoje. Tem um papel prioritário na transnacionalização religiosa. E para você ter uma ideia, Flávio, tem religiões que foram criadas no Brasil, então estão em mais de 150 países hoje. Sim. Nós temos diversas religiões sendo exportadas para o mundo e o Brasil, ao mesmo tempo, recebe aqui religiões do mundo inteiro. Isso faz com que o nosso campo religioso ele seja um dos mais vibrantes e diversificados do mundo. Então, o Brasil pode ser apontado como uma superpotência, tanto de exportação religiosa como de importação também. E existe algum marco, um momento específico em que o Brasil se torna essa superpotência de exportação religiosa? O desenvolvimento da internet facilitou bastante esse processo. As viagens cada vez mais acessíveis também facilitam, porque o turismo religioso, assim como o envio de missionários, tudo isso, as obras de entretenimento, a TV, tudo isso facilita muito a exportação de religiões criadas no Brasil. Então, quando a gente fala em globalização religiosa, além da questão da religião, nós temos esses outros elementos, tecnologia, comunicação, enfim, são vários os âmbitos. Temos. São todos interligados. Hoje é muito mais fácil para as pessoas manterem contato com seus gurus internacionais. Na época em que o João de Deus ainda era uma liderança religiosa bastante respeitada, né? Ele chegou a receber pessoas interessadas do mundo inteiro, algumas delas famosas como a Oprah. Isso foi televisionado, trouxe ainda mais pessoas posteriormente. Nós temos as viagens de turismo religioso que fizeram com que religiões como Santo Daime fossem conhecidas no interior da Amazônia por europeus e depois esses europeus voltam para os seus respectivos países e criam células, criam igrejas ou pequenas comunidades nos seus países. Então, a tecnologia tem tudo a ver, a internet, as viagens de avião cada vez mais acessíveis, Sim. O contato via YouTube, e-mail, WhatsApp. Existe alguma relação, né, com as alterações recentes no campo religioso brasileiro e este fenômeno da globalização religiosa? Sim, nós temos muitos pontos a abordar a partir dessa questão, muito bem colocada, né? Eu posso falar para você, por exemplo, que o fundamentalismo religioso cristão ele vem se mostrando mais presente entre nós com a globalização, toda essa aproximação também das religiões evangélicas, do judaísmo, também é um fenômeno da globalização. Nós vemos muito isso a partir do governo Bolsonaro, né? Isso tomou a mídia, já acontecia há décadas, mas as pessoas começaram a ter noção sobre isso a partir da eleição, da primeira eleição que o Bolsonaro concorreu como presidente, né? A globalização ela traz para cá migrantes cada vez mais latinos vêm chegando aqui. Nós temos haitianos, temos venezuelanos chegando em grande quantidade para o nosso país. Eles trazem suas religiões consigo. Então, sim, nós temos várias mudanças recentes acontecendo por conta da globalização religiosa. Junto da questão religiosa, questões relacionadas a gênero, raça, classe, isso também tem impacto nesse processo?
tem bastante impacto. A questão de gênero é interessante a gente observar, porque quando a gente fala de religiões trazidas por imigrantes, em geral, esses movimentos migratórios internacionais, eles são essencialmente masculinos, mas são as mulheres aquelas que carregam consigo as práticas do dia a dia, boa parte do conhecimento religioso cotidiano é trazido por elas. Então, quando a gente vê que os fluxos migratórios vão se convertendo em fluxos mais igualitários de gênero, né, depois que passa a primeira etapa, que vem praticamente só homens, quando as famílias começam a chegar, as mulheres, as mães, as avós, as esposas, as religiões elas vão se fortalecendo e vão se desenvolvendo. Então, a questão de gênero ela é bem presente quando a gente estuda religiões de imigrantes, por exemplo, né, que é um tema da globalização religiosa. A questão de classe é muito importante, porque nós temos exemplos diversos ao longo da nossa história que mostram que, dependendo de classe e também de raça, as religiões elas têm um relacionamento diferenciado com o Estado e com a sociedade civil, né? A liberdade religiosa, o respeito à prática de uma religião, geralmente o respeito é maior, a liberdade é maior quando quando se vê que são religiões de pessoas brancas e de alto poder aquisitivo. E o oposto acontece quando são pessoas negras de baixo poder aquisitivo. Sim. Na formação do campo religioso brasileiro, nós temos tradicionalmente a participação do catolicismo ibérico, das religiões de matrizes africanas, dos regimes de conhecimento dos povos indígenas. Esse movimento da globalização, ele acentua esses elementos das religiões dos brasileiros, ou ele traz também outros elementos a compor o que a gente costumeiramente chama de campo religioso brasileiro? A globalização religiosa, ela traz muito mais diversidade para o campo religioso brasileiro, né? Ela traz consigo, ao mesmo tempo que ela traz muita diversidade, ela reaquece certos debates muito conhecidos por nós que estudamos religião há bastante tempo. Por exemplo, a perseguição sofrida por religiões de matriz africana. Quando a gente vê o vodú trazido por imigrantes haitianos e a dificuldade que esses haitianos têm de praticar o vodú aqui no Brasil, a gente vê como um tema tão presente há tanto tempo, que é a perseguição às religiões de matriz africana, se reapresenta. Então, ao mesmo tempo em que a globalização religiosa traz muita diversidade para o campo religioso brasileiro, essa globalização ela reaquece certas polêmicas, certos temas que nós já temos vivenciado há muito tempo. Entendo. Esse processo de diálogo entre as tradições, os elementos simbólicos, eles sofrem alguma alteração? Há algum tipo de adaptação? Sim, sim. Por exemplo, os bolivianos também são um grupo que vem chegando em grande quantidade no Brasil, né? Os bolivianos eles trouxeram o culto à Nossa Senhora de Copacabana para o Brasil. Esse é um exemplo de como novos símbolos, novos elementos são incorporados ao nosso campo religioso brasileiro, né? E Nossa Senhora de Copacabana é um elemento novo que começa a fazer parte do catolicismo, principalmente em São Paulo, região onde existe uma quantidade imensa de bolivianos, né? Então, a globalização religiosa ela traz novos elementos simbólicos, sim, e esse é um exemplo. Quando você fala, né, logo no início, né, o Brasil é uma superpotência com relação à exportação de religiões. Há um filão preferencial de exportação religiosa? Qual é o produto que mais é exportado do Brasil? A nossa grande estrela são as religiões pentecostais. As religiões evangélicas pentecostais elas já estão em mais de 150 países. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma protagonista desse filão. E ela já está presente em todos os continentes. Ela é uma religião
muito centralizada, tem um forte comando, né, central, como eu acabei de dizer, mas ainda assim ela se adapta aos mais diversos contextos. Por exemplo, na Itália, a Igreja Universal já deixou de pedir o dízimo para não chocar com os valores católicos tradicionais do lugar. A Igreja Universal, quando foi transplantada para Amsterdã, né, para a Holanda, ela deixou de lado os demônios, porque isso também chocaria com o ceticismo daquela localidade. Então, nós temos a nossa super estrela, que são as religiões neopentecostais, e entre elas a IUD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que por mais que seja centralizada e tenha um modelo que foi exportado para todos os 5 continentes, ela fez adaptações necessárias para se manter em cada lugar onde se estabeleceu. Sim. Bem, hoje no Religare nós estamos conversando com Cristina Maria de Castro, nós estamos falando sobre globalização religiosa. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre globalização religiosa. A nossa convidada, Cristina Maria de Castro, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de São Carlos. Cristina, você dizia então que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma estrela, né, da exportação religiosa, no caso brasileiro. Mas eu fiquei pensando, o Daime também não tem uma presença importante nesse contexto da exportação de produtos religiosos do nosso país? Com certeza. O Daime está presente em mais de 50 países, mas a Universal está presente em mais de 140. É, bem mais, né? Pois é, mas de qualquer maneira o Santo Daime ele vem crescendo bastante. Ele é uma religião que, curiosamente, tem um papel feminino bastante expressivo na sua transnacionalização, como a Paulina Valamiel vem estudando, uma orientanda minha de doutorado. E tem muitas mulheres trabalhando, então, com a transnacionalização do Daime para a Europa, né? E o Daime é uma religião bastante curiosa da gente pensar, porque envolve questões ligadas à legitimidade, à permissão de vivência de uma religião que se apoia no uso de uma bebida que tem efeitos psicoativos, então não é em toda a sociedade que ela é aceita, né? Em alguns casos ela é proscrita. Na Alemanha, por exemplo, ela não é permitida. Na Holanda já era, ou não sei se nos últimos tempos esse quadro mudou, mas ela era pelo menos permitida. Mas o Daime ele tem uma série de questões que a gente tem que pensar caso a caso por conta desse uso de um elemento psicoativo. Os rituais. Você tem dados sobre a exportação de religiões de matrizes africanas? As religiões de matriz afro, elas acontecem bastante na Europa também. Tem alguns pesquisadores como a Joana Bahia que trabalham com esse assunto. A Joana Bahia ela disse que nós já temos pais de santo delivery na Europa, no Oriente Médio. Pais de santo delivery foi cunhado por ela. Eu acho esse termo muito curioso. Sim, verdade. Né? E é um tipo de religiosidade que faz sucesso na Europa, principalmente. Quando a gente fala em importação, você trouxe o caso do Haiti, você falou de bolivianos. Da Venezuela, a gente tem elementos também religiosos aí na importação? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos vários venezuelanos da etnia Warao, ou Warao, me perdoa a ignorância, não sei a pronúncia, é com W. E esses indígenas, eles têm suas próprias crenças, algumas são mescladas com o pentecostalismo, outras com o candomblé, mas eles têm suas crenças em xamãs também, e trazem isso consigo aqui para Belo Horizonte, para nossa terrinha. Sim. Sobre a questão da mudança, ao chegar no Brasil, né, você falou das religiões brasileiras que vão para o exterior, vão se adaptando de acordo com cada contexto. O caso brasileiro, que adaptações
você tem observado nas religiões que chegam aqui para o Brasil? Que chegam aqui, nós observamos certas dificuldades de encontrar, por exemplo, elementos para você vivenciar as festas rituais. Muitas vezes você não tem aquele tipo de alimento. Judeus e muçulmanos têm um tipo certo de abate da carne que deve ser consumida por eles. Mas como é muito difícil encontrar esse tipo de carne aqui, eles acabam tendo que abrir mão do consumo ou substituir por peixe, que não tem normas específicas de abate, ou em alguns casos até se tornam vegetarianos, né? Como eu já fiz uma pesquisa mesmo em Belo Horizonte e constatei. Então, você tem essas dificuldades de religiões que são transplantadas para um contexto diferente. Como você encontrar a carne abatida de forma que seja considerada lícita, correta, né, pela religião, como você encontrar outros ingredientes necessários para produzir um determinado alimento para uma certa festividade. Às vezes você não tem senhoras de idade. As mulheres, elas são muito importantes para a transnacionalização religiosa, porque elas trazem consigo os seus conhecimentos, os hábitos religiosos cotidianos são geralmente dominados pelas mulheres. E quando você tem essas comunidades imigrantes que trazem suas religiosidades para cá, mas não trazem em número suficiente as idosas da família, as mulheres, muitas vezes você acaba ficando sem alguém que conheça aquelas práticas rituais e muita coisa acaba se perdendo. Sim. Bem, esse tema que você toca agora, né, ter alguma dificuldade de adaptação, me suscitou uma outra questão que é o tema do preconceito também com determinadas práticas, com algumas tradições. Isso, nesse processo, né, você tem também elementos sobre incidência de preconceito com algumas das práticas religiosas que chegam aqui ao Brasil? Sim, sim. Por exemplo, com relação ao Islã, né? As mulheres muçulmanas, quando elas usam o véu, usam o hijab, elas costumam sofrer bastante preconceito, principalmente as convertidas que usam transporte coletivo, não são tão ricas quanto as imigrantes, né? Elas são, às vezes elas são agredidas como, já ouvi termos como freiras do diabo, que mais? Esposa do Bin Laden, mulher do Saddam Hussein, mulher bomba. Esse tipo de preconceito, infelizmente, é bastante comum com relação às mulheres muçulmanas, né? Com relação aos haitianos que praticam o voodoo, muitos até se negam praticar essa religiosidade, né? Omitem, escondem esse tipo de prática por conta do preconceito também. Infelizmente, isso é muito comum. No Brasil, nós achamos que somos cordiais, que somos muito receptivos aos estrangeiros e às suas crenças, mas, infelizmente, isso não costuma ser verdade. Não o tempo todo, Sim. boa parte do tempo. Sim. Falando em aspectos mais conceituais, você fala em globalização religiosa, em alguns momentos você fala também em transnacionalização. Esses termos, eles se complementam? Eles tem algo de específico em cada um dos termos? Eles se complementam e transnacionalização parece um termo mais modesto do que globalização religiosa, né? Porque a Sim. transnacionalização envolve só a passagem da fronteira de uma nação para outra já é transnacionalização. Agora, quando a gente fala de globalização, já pensa no globo como um todo. Então, às vezes eu uso o termo transnacionalização quando eu tento ser um pouco mais modesta no impacto do fenômeno que eu estou analisando. Sim. Quando a pesquisa que você faz aqui em Belo Horizonte, né, você é da Universidade Federal de Minas Gerais, esse movimento ele é mais perceptível nas grandes cidades? Já é possível notar também no interior do país a presença desse movimento? Da transnacionalização? Da transnacionalização ou da globalização religiosa, esses elementos novos que vão chegando, né, com os migrantes?
Estão Aham. ficando concentrados nas cidades, nas capitais? Eles chegam com os migrantes, eles chegam com os turistas religiosos, chegam com missionários, né? E quando a gente fala de turista religioso e de missionário, aí a gente pode pensar em todo e qualquer lugar, inclusive os rincões do país. O Santo Daime, por exemplo, claro, que você me perguntou sobre, a Meca do Santo Daime se chama Céu do Mapiá, se encontra no interior do Acre, num lugar bastante isolado, né? E de lá, do Céu do Mapiá, o Santo Daime foi para o mundo a partir da presença de turistas religiosos que chegaram até lá, tiveram uma experiência e transplantaram essa religião tanto para o Sudeste brasileiro quanto para a Europa e para outros continentes. Então, o interior, ele também de forma mais pontual, né, claro, mas o interior ele também pode ser afetado pelos processos de transnacionalização ou globalização religiosa. Entendo. Você falou ainda há pouco das pessoas, dos migrantes, aí você citou das migrantes ricas e das pessoas convertidas, né, estão nos transportes públicos, né, estão de classes sociais mais pobres. Isso é um caso só do Islã ou em outras tradições que estão chegando aqui no Brasil, nesse processo de globalização religiosa, é possível perceber também? Não, é bom analisar caso a caso, mas Sim, no caso do Islã, em muitos momentos você vê convertidos que não têm a mesma renda dos imigrantes, mas a gente tem que analisar caso a caso, né? Isso eu percebi mais em São Paulo, quando eu fiz pesquisa de campo lá. sim, entendo. Muito bem, eu acho que é uma pesquisa bastante instigante, essa que você vem desenvolvendo. O que você está estimando aí para o futuro desse debate em globalização religiosa? Como é que você está percebendo o movimento, o interesse das pessoas por esses temas? Então, esse tema, de 2007 para cá, ele tem se tornado um dos temas mais publicados pela revista Religião e Sociedade, que é uma grande referência nos estudos de ciências sociais da religião no nosso Sim, país. Né? De 2007 para cá, ele se tornou um dos principais. E esse tema só virá a crescer cada vez mais. Né? E no caso do Brasil, ele vai mostrar mudanças trazidas principalmente pela chegada dos imigrantes latinos, que vem crescendo bastante nos últimos tempos. Não só os haitianos e os venezuelanos, mas os bolivianos também têm chegado em grande quantidade, né? E aí nós temos imigrantes católicos, imigrantes evangélicos e imigrantes com suas crenças tradicionais, como no caso o Vodou, né, do Haiti. sim. Muito bem, muito Mas é um obrigado. tema que tem tudo para crescer muito. Legal. Cristina, muito obrigado pela sua participação no Religare de hoje. Sucesso para a sua pesquisa. Muito obrigada, agradeço o convite, foi um prazer. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, de doutorado, e tudo isso você encontra na nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado ao Paulo Vinícius Faria Pereira, que fez a indicação da pauta de hoje. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.